Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 61. Depois nós vamos ler em Lucas, capítulo 4. Isaías, capítulo 61. Versículo 1 e 2 diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Vamos lá para Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao 21. Diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E então começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. Amém? Podem tomar vossos assentos. Meus amados, tivemos um final de semana aqui abençoado. Festa departamento infantil. Às vezes a pessoa imagina que o poder de Deus só em festa de adulto, né? Mas Deus se fez presente aqui no trabalho do departamento infantil. Vi crianças aqui chorando, cheias do poder de Deus. E as crianças, domingo pela manhã, deu um show aqui de conhecimento. Teve uma gincana bíblica e eles aqui estão aprendendo. Você vê menina ali, brincando, mas ele está atento. E eles aqui, foi muito boa a gincana. E eu quero agradecer aos pastores que apoiaram o trabalho do departamento infantil. Que Deus abençoe a todos. As crianças, ela fica alegre, feliz de ver o seu pastor aqui acompanhando o trabalho deles. Eu falei aqui no sábado que pastor, ele é pastor de toda uma igreja. Ser pastor de adulto é fácil. Mas se nós não investirmos no departamento infantil, como é que nós vamos ter adultos amanhã? Então eu quero aqui agradecer todo o apoio que deram ao departamento infantil. É uma igreja e uma pureza, amados. A gente vê a pureza da criança e Deus que se fazendo presente. Que Deus abençoe. E por esta razão nós não tivemos a escola bíblica dominical. Domingo tivemos estudo, e para nós não perdermos a sequência, quero falar nesta noite sobre missões transculturais no Novo Testamento. Domingo passado foi missões transculturais do Antigo Testamento. E quando nós estamos estudando esse último trimestre, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Essa é a incumbência da igreja, a responsabilidade de pregar o Evangelho até a vinda de Cristo. Subiu no arrebatamento, onde o Senhor vai levantar a outra nação, nação de Israel, para dar continuidade na pregação do Evangelho. A igreja do Senhor, ela herdou a missão de Deus, mediante o seu Filho, para
testemunhar, apresentar e proclamar a mensagem de salvação para o mundo. A igreja tem essa responsabilidade. Deus, no Antigo Testamento, ele trabalhou com a nação de Israel. Mas a nação de Israel, ela fraquejou nesta missão. E de dentro da nação de Israel, o Senhor levantou uma igreja. Que a igreja primitiva, ela começou com a nação israelita. Depois que foi inserindo os gentios. Mas ele tirou ali dentro do judaísmo a sua igreja. E quando ele colocou a igreja com a responsabilidade, mas antes ele enviou seu filho para assim cumprir o plano da salvação, e a igreja agora tem essa responsabilidade de proclamar o evangelho. Por isso a missão da igreja de Cristo deve ser executada com temor, com todo o temor e reverência, porque aqui vemos a expressão do amor de Deus. O João 3,16, o amor de Deus levou a pagar o preço da redenção do homem. Foi o amor de Deus, não foi merecimento nosso, mas o amor de Deus levou a pagar o preço da redenção do homem. A vida de seu filho, o mais alto preço que ele poderia pagar. Jesus aceitou a nossa punição, pagou o preço por nossos pecados e nos ofereceu uma nova vida que comprou para nós. Essa nova vida foi alcançada através do preço que Jesus pagou por nós. E que missão árdua e gloriosa foi essa do Senhor Jesus. A natureza missionária de Deus pode ser vista a fazer do seu filho, do seu único filho, um missionário. Ele fez do seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então, Jesus, ele cumpriu o plano da salvação, e agora a igreja tem a responsabilidade de dar continuidade nessa missão. Vimos que no Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. O primeiro missionário enviado pelo Pai foi o Senhor Jesus. João capítulo 20, versículo 21 diz que ele foi enviado pelo Pai. E por ele ter sido enviado de Deus, o que ele trouxe? Ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade, que envolve todos os seus seguidores. Nós pregamos que o evangelho, a salvação é para todos, mas é necessário o crer, o arrependimento. Não é a salvação universal. E senão Jesus já pagou o preço, agora eu estou salvo. Não preciso mais eu me arrepender, não preciso eu crer, já estou dentro do plano de salvação. Não, é necessário o arrependimento e o crer no sacrifício do Senhor. Por isso que o João 3,16 diz que Deus amou o mundo, não dá dimensão do tamanho que ele amou o mundo. Diz que foi de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Todos que nele crê. Com o propósito, para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para todos, mas é necessário que creia. O Senhor Jesus, quando ele veio, o enviado de Deus, esse missionário, quando ele formou ali os seus discípulos, convidou,
ele incumbiu eles de uma grande responsabilidade. Transformou aqueles que eram pescadores, e ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mudou o trabalho que eles faziam, agora tinha a responsabilidade de anunciar. E por isso que todo o Novo Testamento, ela é uma obra de caráter missionário. Todo o Evangelho, ele é de uma obra missionária. E por que não dizer toda a Escritura Sagrada? Ela é de um caráter missionário. Do início ao fim, fala de missões. Os Evangelhos, está ali o plano da salvação, o que o Senhor Jesus veio fazer, ali instruindo os seus discípulos para alcançar a humanidade. E os Evangelhos, ele deixa bem claro que ali o Senhor Jesus, ele projetou todo o plano para que fosse dado continuidade. Você observa que Mateus, ele encerra com essa ordem imperativa, a ordem imperativa de anunciar o Evangelho. Também Marcos encerra da mesma forma, Lucas e João, todos os 4 Evangelhos, eles encerram com essa missão de dar continuidade nesta obra. E aqui eu quero destacar o primeiro ponto: o Deus missionário revelado no Novo Testamento. E a Bíblia mostra esse Deus, ele missionário. Como eu falei, do Gênesis ao Apocalipse, aparece Deus com esse propósito de alcançar a humanidade. Porque a inspiração emana de um Deus missionário. Então a Bíblia, ela é toda inspirada, mas de um Deus que ele é missionário, aquele que envia. E o próprio Jesus, ele disse que ele foi enviado do Pai. Deus enviou seu Filho, e ele agora está enviando os seus discípulos para esta obra. Israel, como eu falei, foi um instrumento usado por ele para alcançar os objetivos divinos. Mas Israel não alcançou. Eles fraquejaram. E agora, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja. Pastor, Deus abandonou Israel? Não. Israel é uma nação peculiar do Senhor. Deus não abandonou. Agora, e como é que Israel ele pode alcançar a salvação? Tem muitos israelitas que aceitaram Jesus. No início da igreja primitiva, muitos israelitas aceitou Jesus e continua. Conheço muito alguns judeus, israelitas, que são cristãos. Eu fiz uma viagem, uma época, com 2 judeus que pregavam a palavra do Senhor. E penso num conhecimento profundo que eles têm. Então, todos os dias, assim como tem gentil aceitando a Jesus, tem judeu também sendo salvo. Não é que ele nasceu judeu, ele já está salvo. Não. Ele precisa aceitar Jesus. Agora, Deus, quando a igreja ela for tirada, Deus, ele vai trabalhar agora com a nação de Israel. Porque é uma aliança que Deus fez com Abraão. E ele vai até o fim com essa aliança. Todo o Novo Testamento, Deus passou agora a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o quê? O seu grande amor. Mostrando ao mundo o seu grande amor que ele tem para com a igreja, para com a humanidade, melhor dizendo. Toda a humanidade, Deus demonstra o seu amor. Então a Bíblia Sagrada, ela revela esse Deus missionário. E qual que é
essa perspectiva missionária do Novo Testamento? Nós vemos pelo fato do povo de Israel ter falhado nesse propósito. Agora, esse propósito missionário, que era para eles alcançar as demais nações, em vez de eles persuadir, foram persuadidos. Deus agora organizou um novo povo, que é a igreja de Cristo. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é dele. E é ele que usa a sua igreja. Para que essa igreja anunciasse o propósito universal de salvação. Ou seja, o propósito universal de Deus em redimir o ser humano, em salvar a humanidade. E para que isso acontecesse, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, ele foi enviado ao mundo, como nós vemos aqui no João 3,16. Não por acaso, o ministério do Senhor Jesus, com esse propósito, um missionário escocês, ele chegou a dizer que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Mas nós, se nós pudéssemos fazer isso com nossos filhos, fazer nossos filhos missionários, Deus fez do dele, deixou um exemplo para nós. Nós trabalharmos nossos filhos para que sejam um missionário, um pregoeiro de boas novas, mensageiro de boas novas. Ele fez dele esse missionário. E a igreja, à luz dessa revelação bíblica, de um Deus missionário, que está registrado no Novo Testamento. E essa incumbência, e ela diz que é de evangelizar. Vamos ver o que diz lá no Mateus. Vamos repetir esse texto. O irmão sabe ele decorado, mas vamos ver Mateus 28 e 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide. Quem está falando isso? Quem está fazendo isso? Falando isso? Senhor Jesus. Portanto, ide. Não é eu que estou falando. É o Senhor Jesus. Ide. Ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, nós vemos que, primeiro, alcançar, pregar a salvação, e depois discipular. Discipular, porque tem pessoas que às vezes batiza, sem discipular. Ele às vezes não tem nenhum compromisso ainda com a palavra do Senhor, colocando uma responsabilidade nele que ele não conhece ainda. É necessário, porque o que acontece com isso? Se batiza muito, toma uma única ceia e nunca mais se vê na igreja. Não tinha raiz, não tinha passado pelo discipulado. Quando se passa pelo discipulado, ele tem estrutura. Ele sabe da responsabilidade que ele está assumindo como corpo de Cristo, com mais um membro inserido no corpo de Cristo. Ele sabe da responsabilidade que ele tem. E ele vai fazer tudo para o bem-estar daquele corpo. A importância que tem o discipulado. E nós, aquela velha fama que nós temos, assembleanos, de ganhar e perder. Parece que a porta de saída é mais larga do que a de entrada. E nós temos procurado estreitar essa porta de saída. De que forma?
através do ensino da palavra de Deus. Através do ensino. Se não tiver ensino da palavra de Deus, não tem sustentabilidade, irmão. Não cria raiz. Movimento não cria raiz. O que cria raiz no crente é o ensino da palavra do Senhor. E nós estamos aqui com um projeto, e nós vamos criar mais uma classe na escola dominical do discipulado. Porque o novo convertido, às vezes não tem a estrutura ainda para comer um alimento que nós já comemos. E nós vamos criar a classe do discipulado. Esse ano não dá mais tempo, mas a partir de janeiro, nós vamos ter a classe de discipulado. Pode ter um, aceitou Jesus e ele vai passar por discipulado. Depois é que ele vai ser inserido nas demais classes. Porque ele é um bebê espiritual. Ele precisa ter um alimento diferente. Essa tarefa começou em Deus, e que enviou seu Filho para com a mesma missão que passou a igreja no Novo Testamento e atualmente perdura como missão primária da igreja na atualidade. Então nós precisamos. Jesus não preparou os discípulos, não instruiu eles. Nós temos que ter essa responsabilidade de instrução. E nos evangelhos, qual foi a missão dos evangelhos que está escrito? Nós vemos que, como Jesus já falamos, Jesus enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agenda missionária, comprometida com a obra missionária. E aqui dentro dessas ações missionárias, demonstrando o quê? Muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação. Foi isso que nós vemos no Senhor Jesus. E o profeta Isaías, ele já havia profetizado no texto que nós lemos. Alguns historiadores dizem que ali o profeta falando, como ele um enviado, mas ele estava anunciando daquele que viria, daquele que realmente era o exemplo, o modelo para todos os demais missionários, o Senhor Jesus. E nos evangelhos, nós vemos Jesus pregando a libertação. E ele escrevendo, João diz, que a verdade, conhecereis a verdade, e ela libertará. E aí ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, serei livres. Olha a mensagem do Senhor. E ele diz que todos aqueles que estavam cansados, se vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele estava ali se propondo trocar um fardo pesado por um leve, tirar o jugo do pecado e agora se tornar um fardo leve. A mensagem do Senhor. E todos, como eu falei, todos os evangelhos, os 4 evangelhos, finaliza com esta grande missão, grande comissão da igreja, que é de anunciar o evangelho. E agora, o Senhor, ele prepara tudo, deixa o discípulo, em tão pouco tempo, aproximadamente 3 anos, ele prepara os seus discípulos, e agora chega o momento, quando ele morre e ressuscita, fica ainda 40 dias com os seus discípulos, passando as últimas instruções, mas dentro da última instrução que ele passou para a igreja, que me chama a atenção, é Atos capítulo 1, versículo 8. Ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Aqui foi a ordem do Senhor. Só que o discípulo não cumpriu essa ordem do Senhor Jesus. Eles não fizeram conforme ele havia ordenado, que era para eles saírem de Jerusalém,
e fosse anunciar o evangelho. Só veio acontecer isso no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 diz: e também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. O Senhor ordenou que saísse de Jerusalém, permanecesse, veio o Espírito Santo, cumpriu ali o dia de Pentecostes, os discípulos foram revestidos de poder, assim como ele falou, permanecer em Jerusalém, até que recebesse a virtude do Espírito Santo, para assim eles saíssem testemunhando do Senhor. Saísse de Jerusalém, fosse para a Judéia, para Samaria, e chegasse até os confins da terra. Essa foi a ordem. Foi necessário essa perseguição que veio para que o povo ele pudesse ser disperso. Enquanto não veio a perseguição, eles não saíram de Jerusalém, permaneceram. Foi preciso Jesus vir novamente. De que forma? Visitar Paulo, ter um encontro com Paulo, porque os discípulos não deram continuidade. O discípulo queria ficar no redil judeu. Eles queriam manter ali só o judaísmo, ou seja, se alguém quisesse ser salvo, tinha que primeiro aceitar o judaísmo como a sua religião, para assim se tornar um cristão. Foi preciso Jesus e seu discípulo não deram continuidade da maneira que eu queria. Eu mesmo vou ter um encontro com Paulo. E ele foi e teve esse encontro com Paulo no caminho de Damasco. E ali, quando eu disse, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, diz: e indo no caminho, versículo 3, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ali o Senhor passa as instruções para ele, ficou cego, ele foi para Damasco, vai para aquela rua direita, a casa do homem chamado Judas, e agora ele levanta Ananias, para ir ter na casa deste homem, orar por Saulo. Agora, se dependesse de Ananias, nenhum de nós era obreiros. Nenhum de nós fazia obra do Senhor, se fosse Ananias que fosse nos separar. Se fosse depender de Ananias, Paulo não era apóstolo e ninguém era obreiro. O que ele disse? Quando Jesus falou, quando Deus ordenou, falou com ele, naquela visão, naquele sonho, e disse: levanta-te e vai, ordenou para ele ir em tal lugar. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Assim, Deus não sabe disso não, Senhor. Tu não sabe o que esse homem está fazendo, não. É como se ele estivesse avivando a memória de Deus. E aqui tem ordem do poder dos principados, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentil e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo teu nome. Aleluia! Glória a Deus! Então o próprio Senhor, ele veio em busca deste homem. Agora este homem, ele passa ali aquele dia, encontro com o Senhor, ele, em vez de ele voltar, já começar a pregar, já começar a anunciar o evangelho, não. E o Senhor conduziu ele lá para a Arábia. Ele foi para o deserto da Arábia. Ele tinha um conhecimento formado na maior faculdade da época, a de Gamaliel, era a maior faculdade teológica que tinha na época,
Ele foi formado aos pés dele, mas precisava passar pela escola de Deus. E a escola de Deus sempre é o deserto. Aleluia. Mas no deserto, ele foi aprender, assim como Moisés foi aprender no deserto. O próprio Senhor Jesus passou pelo deserto. E Paulo agora estava no deserto. Quando ele passou ali aqueles 3 anos, ele veio para Jerusalém. Quando ele passou ali uns 15 dias, foi quando ele teve encontro com Pedro. Ele encontrou com Pedro, com Tiago. Tiago era o pastor da igreja naquele tempo. Ele já foi ministrar, não. Ele voltou lá para Tarsis, lá para a sua cidade, lá onde ele era considerado cidadão romano, naquela província que era romano. Ele vai para lá. Quando o povo foi disperso, agora no capítulo 8, o povo começou a pregar a palavra. Foi o Filipe, foi lá para o caminho de Gaza, lá para a terra que era pertencia aos filisteus. Ele encontrou com aquele eunuco que estava vindo da festa pior do que quando ele foi, tinha ido para lá com tanto ritual, não tinha aprendido nada. Ele vinha voltando e vinha lendo o profeta Isaías. Foi quando Filipe, me chama muita atenção, Filipe. Eu sou admirador de Filipe. Porque Filipe, pastor Jair, ele pregou lá em Samaria. Pregou para a multidão, muita gente se convertendo ao Senhor. Quando Pedro e João foi lá, que houve o batismo com o Espírito Santo, eu pensei que Filipe ia ficar. Ele voltou para Jerusalém. Ele agora estava lá em Jerusalém. Quando o Senhor manda, ele foi lá para o caminho de Gaza. Quem é dominado pelo Espírito do Senhor, ele não escolhe lugar. Aonde o Senhor manda, ele vai. Ele é enviado do Senhor. Ele está à disposição da obra do Senhor. E ele agora prega para aquele homem, e com certeza aquele homem se tornou um discípulo para anunciar o Evangelho. Mas o que me chama a atenção é que chegou a notícia para os apóstolos que a Antioquia estava tendo um movimento. Muitas pessoas se convertendo lá em Antioquia. E quando é enviado para lá Barnabé chega lá e vê aquele movimento, ele se alegrou com ver aquelas pessoas ali se convertendo. Ele lembrou de Saulo. Ele foi lá buscar Paulo, lá em Tarso, para ajudar ele na obra do Senhor. O que é isso? O tempo de Deus. Quando chega o tempo do Senhor, aonde você estiver, a ver, pode estar no anonimato, escondido, o Senhor vai lá e busca fulano. É o tempo dele fazer a obra do Senhor. Aleluia. E não tem coisa melhor que no tempo de Deus. Aí ele chegou lá e foi ajudar Barnabé a ensinar a palavra do Senhor. A importância do ensino da palavra do Senhor. Que com o ano que ele estava ensinando a palavra, foi chamado lá o povo de cristãos. Ou seja, pequenos cristos. Alguém que estava aparecendo com Cristo. Antes eram do caminho, mas agora estavam ser chamado de cristão. É quando você sai na rua, passa alguém, tu é crente, não é? Pode estar no lugar, pode tu não ser, mas tu parece com crente. Há uma mudança, há uma transformação daquele que tem um encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. E ele, ali naquela igreja de Antioquia, foi quando diz que a igreja orando e jejuando, houve a primeiro enviados, primeiros missionários a ser enviados. Separaram ali a Barnabé e Saulo para a obra missionária. E mais uma vez, aqui eu aprendo, quem dá ordem, quem autoriza a separação de obreiro e missionário é o Senhor Jesus. É Ele. E eles foram agora fazer a primeira viagem missionária. Eles foram agora abrir trabalho, fundar a igreja, cumprindo assim o plano do Senhor. E ele diz, pelo poder do Espírito Santo, para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Porque, interessante, que Paulo, ele foi chamado para pregar para os gentios.
Pedro era tão pegado ao judaísmo que quando ele foi enviado chamado ali para ir na casa de Cornélio, pregar para ele, foi preciso o Senhor dar uma revelação para ele, daquele lençol, com aquele tanto de animais lá, e eles matam e comem. Não, mas comer esse negócio não, é impuro. Não, comer tudo que eu vi é santo. Ele estava ali falando que tinha pessoas que era para ser alcançado, não era mais vendo. Aí foi que houve o entendimento. E quando ele chega na casa de Cornélio, aí quando ele falou, verdadeiramente o Senhor não faz o quê? Acepção de pessoas. Quando ele viu o que aconteceu ali na casa de Cornélio, o Senhor, ele pregou a palavra, o Senhor batizou, ali se tornou a primeira família, que a Bíblia fala gentil, do Novo Testamento. Pastor, do Antigo Testamento, Abraão foi o primeiro gentil do Antigo Testamento que foi alcançado. Agora, no Novo Testamento, foi Cornélio, e ali todos da sua casa. Mas mesmo assim, Pedro foi lá, o capítulo 10 narra ainda dele lá, mas o capítulo 11 ele se explicando. Por que tinha ido na casa dos judeus? Foi quando houve aquela conversão. No capítulo 15 de Atos, que veio agora Paulo, mais Barnabé, voltando daquela primeira viagem missionária, e agora junta todo lá para saber o que ia fazer com os gentios que estavam aceitando a Jesus sem passar pelo judaísmo. Aí houve aquela convenção, que os irmãos já bem sabem, que foi feita uma resolução que não era necessário eles passar pelo judaísmo para se tornar cristão. Vamos repetir isso novamente, ler novamente? Capítulo 15 de Atos, versículo 20. Mas escreve-lhe que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Repete também lá no versículo 29. Então foi essa resolução que agora foi espalhada para todos aqueles gentios que haviam aceitado a Jesus. Então o livro de Atos dos Apóstolos, ele era para ser chamado livro da ação do Espírito Santo, né? Porque foi o trabalhar do Espírito Santo, o poder dele, usando os apóstolos para anunciar o Evangelho. E as cartas paulinas, aqui já nós caminhando para a conclusão, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas, o apóstolo Paulo, ele escreve, e o seu objetivo missionário era instruir, cumprindo aquilo que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que não era só ganhar, mas era necessário que houvesse a instrução, que houvesse ensino. E observamos que Paulo, ele teve uma grande dificuldade em formar essas igrejas, porque havia um misticismo, e ele foi trabalhar essas igrejas, ensinando, instruindo nos assuntos doutrinários e práticos. As igrejas que ele plantava, quando ele colocava um obreiro, passava o tempo, ele passava por lá. Claro que teve muitas igrejas que não teve com Paulo nem ir lá. Como nós estamos estudando a carta aos Colossenses, Paulo não teve em Colossos, como não teve em Laodiceia, mas ele enviou obreiros para abrir esses trabalhos. Hierarco também ele não teve lá, mas ele enviava obreiros. E muitas dessas igrejas, Paulo passou um bom tempo por lá, ensinando os irmãos. E vemos que, quando ele escreve a carta aos Romanos, é uma carta em que é a universalidade do pecado, ou seja, era para todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele é como fosse para todos, independente se ele fosse gentil ou não. E ele diz mas também, ele diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é, mediante a fé, a salvação para todos. Então, a carta aos Romanos, ela tinha esse propósito. E quando ele escreve a carta aos Efésios, ele fala da unidade,
que não existe um Salvador para os judeus e outro para os gentios. Não, é uma salvação para todos. O muro havia, a separação havia sido tirada, o muro tinha sido derrubado, não havia separação mais entre eles. Então a salvação era para todos, entre os judeus e os gentios, todos por meio do Senhor Jesus. Depois você pode ver Efésios 2:14, fala sobre isso. E as cartas a Timóteo e a Tito são cartas aqui de qualificação para a vocação dos novos líderes das igrejas. As igrejas que iam sendo plantadas, era preciso preparar obreiro para ser enviado. E eu me chamo muita atenção a preocupação que Paulo ele teve em instruir Timóteo. Ele instruiu. Paulo era muitos obreiros. Quando nós olhamos tanto no final da carta aos Romanos, como a carta aos Efésios, cadê então os Efésios? Os Colossenses, nós vimos ele falando, citando o nome de muitos obreiros. Na própria a segunda carta a Timóteo, ele dá a lista de obreiros, no capítulo 4, que abandonaram, que outros que desvirtuaram. Então, mas Paulo tinha essa preocupação, cumprindo o que Jesus havia falado, de Mateus 28:19, a preparação, porque senão a igreja, ela precisava de alguém que tivesse um conhecimento. Quando Paulo envia Tito, diz Tito, enviou Tito para Creta, ele disse para colocar em ordem o que resta. Então a igreja não estava bem lá em Creta, e ele envia esse obreiro para organizar aquela igreja que estava desorganizada. Então essas cartas, ela era de instrução e qualificação para os obreiros. E as cartas gerais, as epístolas gerais, são como a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é mostrando a importância do sacrifício de Cristo em relação ao que havia no Antigo Testamento, as cerimônias do Antigo Testamento, os rituais que era feito no Antigo Testamento. E diz Jesus, falando aqui da supremacia de Cristo em relação àquele sacrifício dos dias de Moisés. Que não era mais necessário. Aqueles que haviam aceitado a Jesus, eles não precisavam mais para fazer aquele sacrifício. Não precisava mais sacrificar animal, porque era um sacrifício em vão, inútil. Porque o sacrifício de Cristo, ele era o suficiente para a salvação. E a carta a Tiago é uma carta de sabedoria prática. A carta de Tiago, ela é a carta para se viver. É onde temos cuidado de vivermos o que está nela. É o vigiar. É o comprometimento da dependência de Deus. É a carta de Tiago. É onde temos que cuidado o que nós falamos, quando ele dá muita ênfase, a busca da sabedoria, a separação da sabedoria terrena, da sabedoria que vem do alto. Tudo isso, a carta de Tiago, ela nos instrui. E a importância da oração, ele nos chama a atenção para isso. Quando ele faz menção da vida de Elias, como diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando ao Senhor, por 3 anos e 6 meses não choveu, depois orou, veio da terra do seu fruto. Ali chamando a atenção que o obreiro, ele precisa de uma vida de oração. E a carta de Pedro, as cartas de Pedro, ela fortalecendo ao sacrifício de Cristo, o propósito de Cristo para a salvação do homem. E as cartas, as epístolas de João, elas são instrutivas, né? Mostrando o amor de Deus demonstrado através do sacrifício do seu Filho. E, para concluir, Apocalipse, nós sabemos que aqui é o fechamento, é a conclusão de toda essa jornada
do plano de salvação para a humanidade, ela está em Apocalipse. Aqui, o propósito de Deus para com a igreja é a consumação de todo o plano de Deus para com a humanidade. A redenção da humanidade. Ela se resume em Apocalipse. Tanto do arrebatamento da igreja, como o período da grande tribulação, daqueles que tiveram oportunidade e não aproveitaram, esses vão ter que passar por um sacrifício da grande tribulação. Infelizmente, hoje em dia, já tem líder de igreja consolando aqueles que vão ficar do arrebatamento. Eu não prego essa mensagem. Eu prego que nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Porque já tem alguém marcejando, não quer perder um membro da igreja e fica, se por acaso Jesus voltar e tu não subir, tem um período aí da grande tribulação, tu vai se preparar, talvez com o sacrifício. Não, amado, não pregamos essa heresia, não. Nós pregamos que Jesus vem buscar a sua igreja e nós precisamos estar prontos para subir o encontro dele. Aleluia. E dentro desse plano da salvação, é onde também o Senhor vai levantar a nação de Israel para dar continuidade após a igreja ser arrebatada. É os 144 mil que vão estar anunciando o Evangelho. Amém? E Deus nos abençoe. Domingo pela manhã, nós vamos ter aqui a escola dominical no seu dia, no seu horário. Tá bom? Deus abençoe a todos.